Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. A gente hoje vai entrar num assunto que é o metabolismo dos ácidos nucleicos, né? Então a gente tem que saber, né, na verdade lembrar que tanto DNA quanto RNA são ácidos nucleicos e dentro das nossas células eles têm uma série de reações que são bem particulares deles, né? Que fazem parte do tratamento, do metabolismo próprio dessas moléculas. Então eu vou aqui usar com vocês um vídeo para a gente aprender um pouco sobre duplicação do DNA. Já vou avisar que esse vídeo não é meu, né? Eu peguei esse vídeo da internet alguns anos atrás, então eu não tenho nenhum direito autoral em cima dele. Ele está em inglês, então ele está no mudo. Eu vou explicar o tema para vocês com base no que a gente for vendo aqui, tá? E aí espero que vocês entendam o passo a passo. O importante é que vocês observem o que está acontecendo, porque como são eventos sequenciais, se eu perder o começo, eu não vou conseguir entender como é que chegou naquele final, né? Então a gente tem que seguir bem direitinho aqui. Então o nosso assunto é a chamada duplicação do DNA, ou ainda replicação. Eu posso usar os dois termos. O que isso significa? Significa que o DNA ele pode ser duplicado. A nossa célula cria cópias desse DNA. Né? O nosso DNA, são feitas cópias dele nas nossas células. Isso tem vários objetivos. Por exemplo, quando a gente cresce, né, nossas células aumentam em quantidade. Então, a gente tem 1 milhão de células, vai passar a ter 2 milhões, 4 milhões. E todas têm que ter DNA. Então, tem que haver o DNA idêntico em todas as células. Para que seja idêntico, tem que ser cópia um do outro. Então, a duplicação é feita para criar DNA idêntico que vai existir numa nova célula que vai ser formada por divisão celular. Tá? A gente vai, então, começar a ver aqui. Eu vou dar play no vídeo e eu vou começar a narrar o que está acontecendo para vocês. Então, esse vídeo aqui mostra o DNA, né, na sua estrutura de dupla hélice, que é o normal que a gente tem. Uma fita sendo par da outra fita, né? E esses pares ali, obviamente, eles são formados pela compatibilidade das bases nitrogenadas. Ali está destacando os nucleotídeos, que são as unidades fundamentais de qualquer ácido nucleico, e as partes desses nucleotídeos, pentose, fosfato e base nitrogenada. As bases são timina, adenina, citosina e guanina, né? São as purinas e pirimidinas que fazem par. 2 ligações de hidrogênio entre timina e adenina, 3 ligações de hidrogênio entre citosina e guanina. Tá legal? Então, essa estrutura do DNA a gente já viu na aula passada. Aqui vai destacar a natureza antiparalela do DNA. Então, a extremidade 5' para o 3', que tem a ver com aquelas numerações dos carbonos que a gente falou na última aula, lembra? Então, as duas fitas elas são antiparalelas, elas seguem no sentido contrário. E aqui a gente vê o quê? Que a direção é do 5 pro 3. Tá? Vocês vão entender a importância disso agora, quando a gente vê como que é construída a molécula de DNA. Na direção sempre de 5' para 3', tá bom? Então, essas bases complementares, né, esses pares, eles vão ter que ser separados, porque cada uma dessas duas fitas é um molde para uma duplicação, tá? A duplicação, ela tem que seguir esse molde por quê? Os DNAs que vão se formar têm que ser idênticos. Então, separam-se as duas fitas e cada uma delas vão ser as suas fitas moldes, que vão ser a base para construir a fita complementar. Essa que está sendo construída ali em direções opostas, ó lá, 5' para 3', né? Da fita molde. E isso garante que os dois DNAs sejam geneticamente idênticos. Beleza? Então, se por acaso você precisar pausar o vídeo, precisar voltar um pouquinho, pausa, retoma, depois reinicia o vídeo, tá, galera? Bom, como é que vai começar a duplicação?
Primeiro, ela tem que começar num ponto específico do DNA, esse que está iluminadinho ali, que se chama origem de replicação ou duplicação. Essa origem, ela começa a ser aberta. Olha só, essa abertura, ela surge porque as bases estão se separando, né? Aquelas ligações de hidrogênio que tem entre as bases são rompidas e as duas fitas vão se separar. Em cada canto, se vocês observarem, tem uma bifurcação, né, de cada um dos dois lados. Isso, essa bifurcação a gente chama de forquilha de replicação, tá? Se for necessário, pausa o vídeo, anota esses nomes todos, tá? Então, essa forquilha de replicação marca o ponto onde as fitas estão se separando, tá legal? Tem que separar as fitas, porque senão não vai ter como olhar cada fita molde um de cada vez. Esse trechinho do vídeo está mostrando como acontece esse processo de modo direto, né? A gente vai depois falar de tudo isso, parte por parte, tá? Mas para vocês verem como é um processo que acontece ao mesmo tempo nas duas fitas. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Ao mesmo tempo nas duas fitas e em sentidos, né, apesar de serem contrários, é o mesmo. Porque a produção sempre é no sentido 5 linha para 3 linha. Tá legal? Bom, e se vocês notarem também, as duas fitas, né, que vão terminar de se formar serão idênticas. Bom, agora vamos começar a parte que é mais específica e que tem alguns nomezinhos novos para vocês. Tudo começa com essa enzima chamada de helicase. Em português, apesar do vídeo estar em inglês, em português é do mesmo jeito que se escreve assim, helicase, tá? Essa enzima, ela é responsável por abrir o DNA, por basicamente formar a forquilha de replicação, tá? Então, o DNA é aberto, a dupla hélice vai sendo desfeita. Só que imagina o seguinte, o DNA é uma molécula que está toda enrolada, toda trançada sobre si mesma. E quando a gente começa a puxar, pensa num fone de ouvido, né, todo embolado, a gente começa a puxar um fone de ouvido para desembolar, às vezes acontece dele embolar ainda mais, né? Então a helicase ela vai abrindo o DNA, essas proteínas roxinhas que estão ali brilhando vão dar mais estabilidade para a molécula, e essa enzima DNA girase, que a gente costuma chamar de topoisomerase, tá? Aqui eu faço essa modificação por quê? DNA girase é uma enzima bacteriana, tá? Na nossa espécie, nos humanos, o nome que a gente dá é tudo junto, tá? Topoisomerase, tudo com S também. Então, essa topoisomerase é a enzima que impede que o DNA fique ali todo emboladão ao longo dessa abertura dele, tá? Então, ela impede esse superenovelamento do DNA. Então, tanto a topoisomerase quanto as proteínas estabilizadoras vão ajudar o DNA a permanecer estável para a duplicação acontecer tranquilamente. Tá legal? Então, o DNA está aberto e está estável graças às enzimas, a topoisomerase e as proteínas que são estabilizadoras. Essas duas enzimas que estão em destaque agora são, eu vou até dizer, todas são importantes, tá? Mas essas são as que mais trabalham no processo. Elas se chamam DNA polimerase 3, tá? Em numeral romano, DNA polimerase 3. E ali no nome, para passar para o português, é só trocar o Y por I, tá? Então, DNA polimerase 3. Essas são as enzimas que vão, de fato, construir a fita complementar de DNA, tá? Então, essa fita molde aqui, que está sendo lida pela DNA polimerase 3, e essa enzima vai construir a fita complementar ao molde, tá? E lembrando que essa complementariedade se baseia nos pares de bases, A com T e C com G, tá? Então, a DNA polimerase 3, ela vai trabalhar bastante nisso,
E tem algumas proteínas, como essas que estão em destaque, que vão dar uma certa estabilidade à DNA polimerase 3. Mas essas proteínas, elas não são importantes nesse momento. O que acontece? A DNA polimerase, ela não é capaz de encontrar sozinha o local para fazer a duplicação. Então, é necessário que um primer, como está ali escrito bonitinho, seja adicionado à fita complementar. Né? Na verdade, ele vai fazer parte da fita complementar. Esse primer é uma sequenciazinha de bases de RNA. Então, vai ter A, C, G e U também, uracila. Tá? Então, o primer ele tem que ser adicionado para a DNA polimerase encontrar o local para fazer a duplicação. Primer é colocado por essa enzima, primase. Tá? A função da enzima primase é colocar o primer no processo para dizer, olha, DNA polimerase 3, começa a duplicação daqui. Tá? O primer é um marcador de início da duplicação. Tá? Então, a primase vem e coloca o primer ali. Uma vez o primer colocado, a DNA polimerase ela tem como encontrar esse local e ir construindo a fita complementar a partir daí. Tá? Essa que está em destaque agora para vocês é a chamada fita contínua. Tá? Aqui o termo em inglês, não se importem com isso por enquanto. Tá? A gente já sabe que essa fita aqui, que é mais azulzinha, é o molde, por isso que é a fita pai, parent, né? E a de baixo é a fita complementar. Mas, aqui vem uma outra classificação. Essa fita, ela está sendo construída continuamente. Se vocês notarem, não tem primer nela. Colocou-se um no início para começar a duplicação e aí segue o barco. Vai duplicar o tempo todo até terminar o DNA. Vocês estão vendo que está colocando, está construindo uma fita aqui embaixo de modo contínuo, sem parar. Isso aqui representa uma construção da chamada fita contínua. Por quê? Ela vai na construção da leitura de 5 linhas que está desse lado para 3 linhas. Na fita parental aqui, na fita molde. E a complementar também. O 5 linha está aqui e o 3 linha está aqui. Então, como esse é o sentido de construção direto, né, correto, a construção é contínua. À medida que o DNA vai se abrindo, vai tendo espaço para construir a fita contínua. Essa daqui é a fita descontínua, tá? Ela está no sentido contrário, né? Porque o DNA é antiparalelo. Então, se lá na primeira fita tem uma construção contínua, aqui embaixo ela é descontínua. Porque aqui o 5' está desse lado e o 3' está para cá. Então, a construção tem que ser daqui para cá. Só que se a gente... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só que se a gente for perceber, olha só. Vai construindo do 5' para o 3', e à medida que foi construindo, foi abrindo um buraco, um espaço de DNA aqui que não construiu nada nele. Então, o que acontece? Nessa fita descontínua, tem que haver a construção de pedaço por pedaço. Então, constrói um pedaço aqui, enquanto o DNA se abre mais. Aí vai construir um outro pedaço aqui, enquanto o DNA vai se abrir mais ainda e assim por diante. Então, sendo uma construção, uma síntese, uma descontínua, significa isso. Ir construindo o DNA pedaço por pedaço. Esses pedaços se chamam fragmentos de Okazaki, que é em referência ao cientista que descobriu essa construção descontínua do DNA, tá? Então, o trecho entre um primer e outro é um fragmento de Okazaki, tá? Que vai ser construído na direção 5' para 3'. Beleza? Construiu aqui, a DNA polimerase terminou seu trabalho, pode recomeçar com um novo primer ali colocado. E isso vai acontecendo. As duas fitas, tanto a contínua
quanto a descontínua vão sendo construídas ao mesmo tempo, criando dois DNAs, né, agora independentes um do outro. Agora eu tenho aqui uma dupla fita e aqui uma outra dupla fita diferentes, né, independentes, porém geneticamente iguais. Então essa duplicação vai acontecendo ao mesmo tempo. Só que aí é o seguinte, o primer é de RNA, não pode ficar RNA no DNA, né? Não posso ter uracila no DNA, né? Então o que acontece? Agora vem um trabalho de correção. Uma outra enzima, que se chama DNA polimerase 1, ela vem para substituir o primer. Então ela troca aquele RNA por DNA. Basicamente o que ela troca é U por T. Tira uracila e põe timina, tá? E se vocês olharem, olha só, ficou um buraco aqui, ficou uma falha. Essa falha é corrigida pela enzima DNA ligase, tá? Ah, e detalhe, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa DNA polimerase é número 1. Então, aquela que coloca os nucleotídeos é a 3. A que remove o primer e coloca DNA é a DNA polimerase 1. Tá? Então, tem uma diferença aí nas DNAs polimerases e suas funções. Tá? Então, ela vai trocar o primer por DNA. DNA ligase vem, corrige esses buraquinhos, essas falhas, e tá pronto. Uma vez essas falhas corrigidas, os dois DNAs estão prontos. A fita contínua e a fita descontínua. Geneticamente idênticas, tá? Obviamente que tem os mesmos pares de bases. Beleza? E isso marca o final da duplicação ou replicação. E como uma última informação para vocês, se a gente for parar para olhar, vou até voltar aqui um pouquinho. Aqui. O DNA original é esse daqui, certo? Ó, com a fita azul e a fita verdinha aqui. Se vocês notarem, essas fitas, elas continuam existindo nos DNAs novos. Esses moldes continuam existindo nos DNAs novos. Só se constrói uma fita que é complementar a esse molde. Tá? Então, os DNAs novos, eles têm uma fita antiga e uma fita nova. Por esse motivo, a gente diz o quê? Que a duplicação ela é semiconservativa. O que é semiconservativa? Conservar parcialmente aquilo que já existia, ou seja, a fita antiga. Tá? Então, o processo de duplicação em si, ele é tido como um processo semiconservativo por causa disso, por manter uma fita antiga no DNA novo que foi formado. Tá legal? Então, galera, isso foi a duplicação, né, que é tão importante para as células poderem se dividir e formar novas e mais células para poder aumentar a quantidade delas no ambiente. Aqui o vídeo está mostrando algumas bactérias, mas isso está acontecendo em todos os seres vivos. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam. A gente vai se falando e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo a todos e até mais. Fui. Bons estudos, hein, galera?